Bem, família, como vocês sabem, eu estou no momento em que estou a falar sobre vida na Alemanha e principalmente para aquelas pessoas que vão começar o seu processo de imigração. Eu sou da opinião que você deve começar numa cidade que é pequena, por várias situações. Eu tenho aqui o Fábio, que foi mentorado por mim, está aqui na Alemanha, hoje vive numa cidade razoavelmente pequena e o Fábio tem a sua opinião em relação a essa jornada. Fábio, o que é que tu dizes? Tu te arrependes de viver numa cidade pequena? De regra geral, não. Uhum. No princípio fiquei assim com um pé à frente e outro atrás porque eu sempre estive habituado a viver em cidades grandes. Mas para o nosso processo de integração eu notei uma grande vantagem por estar numa cidade pequena, porque os processos foram mais rápidos, tendo a burocracia normal, mas acho que andou mais rápido por eu viver numa cidade mais pequena. E mesmo para o processo de integração dos meus filhos, procurar escolas e creches e essas coisas, acho que sinto que foi mais fácil por eu viver nessas cidades, nessa cidade pequena. Visto que tu foste uma pessoa que também procuraste casa, arrendamentos, Uhum. qual é a visão que tu tens sobre isso? Nas cidades grandes, quanto é que rondava as rendas? E não precisas dizer valor taxativo, mas tipo a diferença do que é viveres de pagares renda numa cidade grande e numa cidade pequena. É óbvio que nas cidades grandes, pela procura, né? Tem muita gente a procurar casa nas cidades grandes, é óbvio que as rendas são mais altas. Eu no início procurei em vários sítios, Uhum. nas cidades grandes como nas pequenas, e nota-se uma diferença de quase 50% do valor. Imagina-se, nas cidades grandes encontras a casas grandes, nós 6 pessoas, tem que ser casa grande, encontras a 2.000 euros, por exemplo, aqui nas cidades encontras a 1.950, já com aquecimento e tudo. Isso quer Então dizer que é o quase frio. metade do valor, quer dizer que frio ainda é mais baixo, é o que eu estava a Uhum. dizer. E nota-se quase uma redução de 50% do valor em relação às cidades grandes. É claro, ainda existem cidades ainda mais caras, né? Mas eu, nessa situação das rendas, eu acho que foi muito vantajoso, ou saiu uma sorte grande, né, de ter conseguido esta casa, que ficou tipo a 50% das casas que eu via que eu procurei nas cidades grandes. Outro fator que eu acho que é super importante falarmos. Hum. Tu vinhas de uma cidade grande de Portugal, Uhum. onde os teus filhos tinham uma dinâmica totalmente diferente e tu tens uma filha de quase 18 anos que vinha com uma outra dinâmica. Uhum. O que é que tu achas que a Alemanha foi importante e mudou, por exemplo, na dinâmica da vida da tua família em geral? E viver numa cidade pequena, por exemplo, quais são as coisas que tu sentiste que deu de benefício para a tua família? Nós vivíamos em Portugal, sabes, em Lisboa, Uhum. e nós sabemos que os nossos filhos, principalmente a minha filha que tem quase 18 anos, lá as crianças já têm um outro andamento, né? Criança, mas naquela já é jovem, As jovens, quase as jovens já jovem. têm um outro andamento. Ela já vinha com um andamento de. Uhum. Ela cresceu lá, nasceu lá, Cidade grande, cidade liberdade, grande, já, yeah, já sabe, já dominava praticamente a yeah. cidade toda. E quando nós viemos para aqui, eu também zelei muito por isso, por escolher uma cidade mais pequena para tentar conservá-la mais. É Fala mais. mesmo para limitar. Você, pai mesmo tem que impor Exato. É limite. mesmo, era mais para limitar determinados ambientes, determinadas companhias que os nossos filhos em Portugal tinham Uhum. e pronto, e eu acho que foi uma vantagem. Ela no princípio achou muito difícil, mas agora já está mais integrada, mais acostumada. E penso que foi uma vantagem termos vindo ficar aqui em cidades mais pequenas, porque eu acho que, fazendo uma comparação, nesse momento, se estivesse em Portugal, eu teria muitos mais chatices do que aqui. Aqui praticamente não tenho chatices nenhumas. Qualidade de vida. Como é que tu avalias a qualidade de vida estando numa cidade ligeiramente mais pequenina? Eu sei que nós, jovens, de vez em quando, não temos uma análise muito coerente sobre a qualidade de vida. Uhum. Eu, há 2 anos atrás, qualidade de vida para mim era estar numa cidade grande, bem localizado e ter ali, tá. Uhum. Essa é uma perspectiva. Mas agora, vivendo numa cidade pequena, eh,
Eu acho que qualidade de vida é tranquilidade, é tu dormires à vontade, sem barulho. Eu acho que. Ah, não, mas tu ainda és muito jovem para falar isso, mas eu acho que neste momento eu já estou com a maturidade de dizer que eu tenho qualidade de vida porque, epá, eu acordo de manhã, abro a janela, vejo a natureza, vejo a paz que tem na minha cidade e eu às vezes digo, pô, isto é que é qualidade de vida, não é aquela confusão toda, estás a ver que nós ouvíamos nas cidades grandes. E quando vejo os cotas, os mais velhos aqui, os meus vizinhos, a saírem de bicicleta, a irem passear. Eu digo, pô, tem muita paz, tem muita tranquilidade aqui. E eu acho que isso é que é qualidade de vida. Não é estar, tipo, nas festas, nas discotecas como eu fazia anteriormente. Não quer dizer que eu não gosto, mas eu no princípio senti falta, mas agora habituei-me, já não sinto falta disso. Eu acho que eu, epá, toma. Custo de vida, supermercados. Tu que já estiveste, por exemplo, na minha cidade, né, e cidades maiores, tu sentes que aqui na tua cidade os preços são ligeiramente mais baixos? Pelo menos nos supermercados. Eu acho que sim. Eu acho que na Alemanha em geral, supostamente os valores são pautados, mas é como em tudo. Eu não posso cobrar um preço numa cidade pequena de um produto igual a uma cidade grande, porque o que eu pago de aluguer, o que eu pago de impostos, o que eu pago de tudo é diferente. Sim, nesse ponto de vista sim. Mas acho que também tem a ver muito com o supermercado, a marca de supermercado. Existem uns mais caros e outros mais com preços mais com acessíveis. preços mais acessíveis. Mas eu, por exemplo, na minha cidade tenho um supermercado que eu acho que é um dos mais caros que tens aqui na Alemanha, né? Não vou citar aqui o nome, mas nós já sabemos qual é. Mas eu opto por ir num aqui ao lado que é mais acessível. Mas como eu não tenho muitas alternativas também, eu quase compro sempre ali. Tens uma diferençazinha entre um produto ou outro, mas de regra geral eu acho que está tudo. Eles também aqui controlam muito isso, a lei da concorrência, dos preços, mas como também as pessoas ganham bem, então não, acho que não reclamam muito isso. Eu vejo as pessoas com o poder de compra normal. Eu já acho que quando estava em Portugal comprava quase o mesmo preço que eu compro aqui, então, e com menos dinheiro que eu ganhava lá. Então não faz muita diferença, eu acho que é tranquilo. Então, para fecharmos aqui a nossa conversa, o point é: trocarias de cidade? Irias viver numa cidade grande ou se calhar irias mudar para uma cidade só ligeiramente maior? Sim. No princípio, eu sempre quis, quando eu vim para a Alemanha, quis viver numa cidade grande, mas depois estando aqui, ficando 6 meses aqui a viver, fui tendo outra perspectiva. Eu com família agora estou numa cidade pequena e se eu tiver que mudar, vou para uma cidade média, não vou para uma cidade grande. Vou para uma cidade que se calhar tenha mais um ou outro serviço próximo, porque aqui nós temos os serviços sempre, mas um bocadinho distante um do outro. Mas se eu puder, como é que se diz, ter os serviços todos aqui ao lado, então eu penso que nas cidades médias tu já tens isso mais próximo, com menos quilómetros, então eu mudaria para uma cidade média, não nunca para uma cidade muito grande, porque pá, não sei, eu acho que já não me revejo muito a viver numa cidade muito grande, naquela confusão. Por enquanto, acho que mudaria para uma cidade média, não uma cidade muito grande. Então é mais ou menos isso. Para a minha cidade nesse momento é considerada pequena e eu, se tivesse que mudar, mudava para uma cidade média, não mudava para uma grande. Olha, eu particularmente, como já me chamam de velho, né, porque estou a ficar velho, hoje eu já digo, eu na minha cidade, né, vai já falar, tua cidade, mas pronto, já. É uma cidade média. Eu estou numa cidade média, que eu gosto de chamar cidade satélite, que tu tens vários serviços, tens tudo à volta e acaba por ser muito bom. Então, o que eu posso dizer, no máximo, é se calhar sair de uma cidade pequena para uma cidade média. Para uma cidade média. Que também é cidade pequena, atenção. Só que está muito bem localizada, por causa é uma cidade satélite, assim gosto de dizer. Então, pessoal, isso é para dizer que você que tem família, até antes de eu fechar, Fábio, aconselharia as pessoas que vão começar o processo de imigração, tanto com família ou sem família, a irem viver em cidades grandes ou cidades pequenas? Mesmo os que não têm família, para uma questão de processo de organização e de integração, aconselharia a viver em cidades mais pequenas.
Primeiro porque se tu não falas a língua, também trabalhas em empresas que remuneram menos, então também vais pagar menos de renda nas Uhum. cidades pequenas. E é um processo, tipo, estás a fazer a integração, vives na cidade pequena e depois, se no futuro quiseres mudar para uma grande, sem problema nenhum. É mais ou Ok, menos. bem, pessoal, esta foi a minha conversa com o Fábio. Espero que tenhas gostado. Espero que vocês tenham Curti, gostado. curti. Então, beijos, rumo ao próximo vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não hesitem. Sigam. Estou a falar tua porquê? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não hesitem. Sigam esta página, porque todos os dias nós postamos vídeos aqui sobre imigração, mas visto de vários prismas. Partilhem para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Não guardem só para vocês, não ficam ambi. Comentem, porque assim o algoritmo vai entender que é relevante. Beijos e até o próximo vídeo. Fomos, Maui. Cule. Valeu.